Olá, queridos irmãos, dando continuidade ao estudo do livro Caminho, Verdade e Vida, ditado pelo Espírito Emmanuel e psicografado pelo nosso irmão Chico Xavier, falaremos hoje sobre o capítulo 35, que se intitula Semeadura. Quando falamos sobre semeadura, nós podemos lembrar que essa figura da semeadura, ela está muito presente em vários ensinamentos do nosso Mestre Jesus. Podemos observá-la na parábola do joio e do trigo, podemos observá-la na parábola do semeador. E a semente também vem como uma figura representativa de todas as nossas palavras e atitudes, quer sejam elas para o bem ou para o mal. Para iniciar o nosso estudo, eu trouxe para vocês a parábola do semeador. Ouvi, eis que o semeador saiu a semear. E sucedeu que, ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vieram as aves e a comeram. Outra parte caiu sobre solo pedregoso, onde não havia muita terra, e brotou imediatamente, por não haver profundidade de terra. E quando raiou o sol, foi crestada, e por não ter raiz, ressecou-se. Outra parte caiu nos espinheiros. Os espinheiros subiram e a sufocaram, e não deu fruto. Outra parte caiu em terra boa e dava fruto, que desponta e cresce. Um carregava 30, outro 60 e outro 100. E dizia: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Marcos, capítulo 4, versículos de 1 a 9. Mais tarde, a pedido de seus apóstolos, que o interrogaram quanto ao significado da parábola, em particular, Jesus esclareceu o seu sentido. O semeador semeia a palavra. Marcos, capítulo 4, versículo 14. Então, o nosso capítulo vai se iniciar com um trecho do Evangelho de Marcos, com uma frase dita por Jesus. Mas, tendo sido semeado, cresce. Marcos, capítulo 4, versículo 32. Podemos observar, então, que essa frase, ela resume a lei da causa e efeito. Tudo que se planta, colhe. Podemos, então, depreender que tudo que nós plantamos, nós vamos ter, consequentemente, uma colheita. E essa colheita estará diretamente ligada ao tipo de semente que nós plantamos. Então, se nós plantamos a disciplina, nós colhemos a transformação. Se nós plantamos esforço, nós colhemos o aprimoramento. Se, por outro lado, nós plantamos o desequilíbrio, nós iremos colher a desarmonia e a doença. Então, dessa lei nós não fugimos. Da lei de causa e efeito não há como fugir. Mas se nós pudermos mudar os nossos comportamentos, nós poderemos aos poucos ir melhorando a qualidade dessa semente e a qualidade dessa colheita. E nós não podemos esquecer também que essa colheita, ela vai ter consequência nas próximas encarnações, porque as encarnações, elas são solidárias. O que fazemos nessa encarnação, vamos colher nessa e nas próximas. E sempre lembrando que a semeadura do mal, ela pode ser corrigida com a reforma íntima. Então, se semeamos coisas negativas, com a reforma íntima, nós vamos poder melhorar a qualidade dessas sementes e a qualidade dessa colheita. Ao passo que ao semear o bem, já só colheremos sempre o bem. Não há como você plantar o bem e colher o mal.
Continuando então o nosso capítulo. É razoável que todos os homens procurem compreender a substância dos atos que praticam nas atividades diárias. Ainda que estejam obedecendo a certos regulamentos do mundo, que os compelem a determinadas atitudes, é imprescindível examinar a qualidade de sua contribuição pessoal no mecanismo das circunstâncias, porquanto é da lei de Deus que toda a semeadura se desenvolve. Então, interessante essa expressão que eu destaquei aqui do texto, substância dos atos. Então, o que é a substância dos atos? É aquela intenção, é a nossa intenção. Então, não adianta, não é só praticar o bem, ter uma atitude boa de caridade quando essa intenção não vem do coração. Então, cumprir as regras é uma coisa boa, mas é importante que o sentimento venha de dentro. Não é apenas cumprir a regra porque essa regra existe e eu sou obrigado a cumprir. Eu tenho que fazer isso ou aquilo porque eu sou obrigado. Isso não tem tanto valor. A importância é a intenção, né? Que vale muito mais é a intenção daquela atitude, daquela ação. E aí nós vamos ter uma passagem do Evangelho segundo o Espiritismo que fala muito bem sobre isso, que é o óbolo da viúva, que é um trecho muito conhecido do Evangelho, onde se observa, onde se compreende essa essência da verdadeira caridade, sendo aquela onde o ser humano pensa nos outros antes de pensar em si. Como vocês podem lembrar, a viúva, ela deu como esmola, como contribuição, todo o dinheiro que ela tinha. Quando todas as pessoas estavam dando o que lhes sobrava, ela deu tudo que ela tinha, inclusive o que ela usaria para o próprio sustento. Na passagem em questão, também é abordada a intenção do ato da caridade, pois a caridade verdadeira é aquela feita sem qualquer interesse ou pretensão. Em Lucas, capítulo 21, Jesus explica o seguinte: afirmo-lhes que esta viúva pobre colocou mais do que todos os outros. Todos esses deram do que lhes sobrava, mas ela, da sua pobreza, deu tudo o que possuía para viver. No Livro dos Espíritos, na questão 646, nós também podemos observar a citação a esse fato. O mérito do bem que se faz está subordinado a certas condições, ou seja, há diferentes graus no mérito do bem. O mérito do bem está na dificuldade. Não há nenhum em fazê-lo sem penas e quando nada custa. Deus leva mais em conta o pobre que reparte seu único pedaço de pão que o rico só dá do seu supérfluo. Jesus já o disse a propósito do óbolo da viúva. Então é importante que nós entendamos que não é só cumprir a regra, não é ir fazer uma doação ou participar de uma atividade do centro espírita. É importante que isso parta do nosso coração, que haja a intenção de fazer o bem e não apenas de cumprir a regra, dizer, eu vou porque todo mundo vai, eu vou porque preciso ir. Não, é importante que aquilo venha do coração. Outro exemplo também importantíssimo é o exemplo da prece. Às vezes a prece, as preces com palavras lindas, né, que são ditadas quase como uma poesia, mas que não saem do coração. E às vezes uma pessoa humilde, que mal consegue dominar as palavras, mas que faz uma prece que vem do coração. E aí essa prece vai ser muito mais valiosa.
aos olhos de Deus. Continuando o nosso capítulo. O bem semeia a vida, o mal semeia a morte. O primeiro é o movimento evolutivo na escala ascensional para a divindade. O segundo é a estagnação. Na questão 630 do Livro dos Espíritos, nós temos uma questão bem interessante. Como se pode distinguir o bem do mal? O bem é tudo que é conforme a lei de Deus. O mal, tudo que lhe é contrário. Assim, fazer o bem é proceder de acordo com a lei de Deus. Fazer o mal é infringi-la. Então, nós temos que entender que nós precisamos viver, olhar sempre, procurar agir sempre no caminho do bem. Porque essa atitude em relação no caminho do bem, na direção do bem, é uma atitude de vida espiritual. O nosso espírito está vivo, está se renovando, está se movimentando rumo à elevação. Já aquelas pessoas que vivem no mal, que vivem olhando apenas para si próprias, egoisticamente, essas pessoas estão como sepultadas na carne. Elas estão estagnadas, vivendo apenas para si, para os seus próprios problemas. No capítulo 28 do livro Passos da Vida, nós temos uma referência sobre essa estagnação do espírito. E ele é citado como ponto morto. Todos trazemos do pretérito pontos mortos. E é indispensável banir da estrada a fim que marchemos ao encontro do futuro, na posição de almas livres, para a abençoada missão que nos é reservada. Amarguras, pesares, dissabores, desencantos são regiões traumatizadas de nossa alma que nos compete sanar, usando os antissépticos da bondade e do perdão, do sacrifício e da renúncia. Estejamos vigilantes contra os pontos mortos do coração, preservando a saúde moral, como nos apressamos a defender o equilíbrio do corpo físico. Rendamo-nos à serenidade e à paciência, no sentido infatigável do bem com Cristo de Deus, porque o Mestre da ressurreição é igualmente o grande médico da vida eterna, capaz de libertar-nos do jugo tiranizante da morte. Continuando o nosso capítulo. Muitos espíritos de corpo em corpo permanecem na Terra com as mesmas recapitulações durante milênios. A semeadura prejudicial condicionou-os à chamada morte no pecado. Atravessam os dias, resgatando débitos escabrosos e caindo de novo pela renovação da sementeira indesejável. A existência deles constitui largo círculo vicioso, porque o mal os enraiza ao solo ardente e árido das paixões ingratas. Então, nós vemos muitas pessoas que vêm em várias encarnações cometendo sempre o mesmo erro, mantendo esse círculo vicioso, presas naquele comportamento errado, naquele comportamento negativo e renovando, às vezes, atitudes, mesmo apesar de sofrimentos atrozes que passam nas suas encarnações. Então, apesar do sofrimento, apesar de várias passagens nas suas encarnações, elas continuam mantendo aquele mesmo comportamento errado, aquele comportamento negativo. Um dia, esse espírito, obviamente, irá se libertar desse comportamento. Algum dia, esse espírito vai entender e vai se renovar, vai se modificar. Mas muitos espíritos
eles infelizmente se mantêm ainda nesse círculo vicioso por muitas e muitas encarnações. E é importante que nós não tenhamos aquele pensamento: eu tenho uma próxima encarnação, então vamos deixar do jeito que está agora, na próxima eu corrijo isso. A gente deve abolir esse pensamento. É nessa encarnação que nós devemos corrigir tudo o que é possível, tudo que nós percebermos como comportamentos, pensamentos negativos, errôneos na nossa vida. Na questão 133A do Livro dos Espíritos, nós temos uma menção a isso. Mas então, de que serve aos espíritos terem seguido o caminho do bem, se isso não os isenta dos sofrimentos da vida corporal? Chegam mais depressa ao fim. Demais, as aflições da vida são muitas vezes a consequência da imperfeição do espírito. Quanto menos imperfeições, tanto menos tormentos. Aquele que não é invejoso, nem ciumento, nem avaro, nem ambicioso, não sofrerá as torturas que se originam desses defeitos. Então, nós teremos que reencarnar? Sim, mas nós teremos um fardo muito mais leve para carregar se nós conseguirmos nos livrar do peso das atitudes e dos pensamentos negativos ainda nessa encarnação. Continuando, somente o bem pode conferir o galardão da liberdade suprema, representando a chave única suscetível de abrir as portas sagradas do infinito à alma ansiosa. E aí no Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos uma passagem de Jesus, também muito conhecida, que é a porta estreita. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta da perdição e espaçoso o caminho que a ela conduz, e muitos são os que por ela entram. Quão pequena é a porta da vida, quão apertado o caminho que a ela conduz, e quão poucos a encontram. Mateus, capítulo 7, versículos 13 e 14. Larga é a porta da perdição, porque são numerosas as paixões mais e porque o maior número envereda pelo caminho do mal. É estreita a da salvação, porque a grandes esforços sobre si mesmo é obrigado o homem que a queira transpor, para vencer suas más tendências, coisa a que poucos se resignam. É o complemento da máxima: muitos são os chamados e poucos os escolhidos. Então, qual é a nossa saída? Qual é o nosso caminho? O caminho é seguir as palavras do Cristo. É aplicar todos os ensinamentos que o Cristo nos trouxe. É viver na caridade, é viver no perdão. A chave da mudança está na nossa mão. Nós vamos escolher que tipo de semente e que tipo de solo nós vamos trabalhar. Então, isso só depende da gente, não depende de mais ninguém. E é importante também que nós possamos corrigir as nossas más atitudes, também com os nossos inimigos, os nossos desafetos. Vamos evitar aquele pensamento: eu não vou me dar bem com fulano ou com ciclano, porque ele também não se dá bem comigo. Não importa. Cada um de nós tem o seu caminho, cada um de nós tem a sua jornada a cumprir. Então é importante que nós cumpramos a nossa parte. Se o outro não cumprir a parte dele, nós não podemos fazer nada por isso. Nós não podemos ser culpados por não cumprir a nossa parte.
E aí na questão 887 do Livro dos Espíritos, existe uma citação sobre isso. Jesus também disse: amai até mesmo os vossos inimigos. Ora, o amor aos inimigos não será contrário às nossas tendências naturais? E a inimizade não provirá de uma falta de simpatia entre os espíritos? É certo que ninguém pode votar aos seus espíritos um amor terno e apaixonado. Não foi isso o que Jesus pretendeu dizer. Amar os inimigos é perdoar-lhes e lhes retribuir o mal com o bem. Aquele que assim procede se torna superior aos seus inimigos, ao passo que abaixo deles se coloca quem procura tomar vingança. E continuando. Haja, pois, suficiente cuidado em nós, cada dia, porquanto o bem ou o mal, tendo sido semeados, crescerão junto de nós, de conformidade com as leis que regem a vida. Então, por isso é importante que nós possamos refletir sobre o que nos traz a questão 632. O homem que é sujeito a errar não pode enganar-se na apreciação do bem e do mal e crer que faz o bem quando em realidade está fazendo o mal? Jesus vos disse: vede o que quereríeis que vos fizessem ou não. Tudo se resume nisso. Assim não vos enganareis. Então é importante que nós observemos o que é o bem e o que é o mal. E Jesus nos deu um ensinamento que facilita a nossa vida. O que é o bem? É aquilo que eu gostaria que fizessem comigo. O que é o mal? Aquilo que eu não gostaria que fizessem. Então, por essa simples regra, nós vamos errar muito pouco, com certeza. Vamos ter a capacidade de saber exatamente o que é o bem e o que não é, e escolher sempre o caminho do bem. Então, temos que pensar sempre que tipo de semente nós estamos plantando. E não só que tipo de semente, mas em que tipo de solo. Será que o nosso solo está bem fertilizado? Será que nós não devemos fertilizar esse solo com orações, com bons pensamentos? Procurar agir, ter bons sentimentos, boas intenções, que é tão ou mais importante do que o ato em si. Procurar o Evangelho, onde nós temos todo o ensinamento necessário para que nós possamos ter uma vida de reforma, de evolução. E eu trouxe aqui um texto bem interessante que eu achei e que dá um outro exemplo, né, com outras palavras, sobre a importância da semeadura e que tipo de semente nós devemos plantar e que tipo de colheita nós vamos ter de acordo com o tipo de semente plantada. Esse é um trechinho, um texto que acho que muita gente deve conhecer, que é o título é Macumba Pega, de Chico Xavier. Uma senhora passou o dia todo de pé em uma longa fila só para ter a chance de fazer uma única pergunta para Chico Xavier. No cair da noite, finalmente ficou frente a frente com ele e, cheia de medo e preocupação, disse: Chico, tenho uma única pergunta. Macumba pega? Chico sorriu e falou pausadamente: Minha filha, me responda você uma coisa. Se eu jogo uma pedra em uma grande parede com um buraco bem no meio dela, o que acontece? Bom, disse a mulher, a pedra entra. E se não houver buraco? Ela vai bater e voltar. Exatamente. Não dê abertura ao mal, não pratique o mal, não o desenvolva dentro de você e você estará imune a ele. A cada vez que você fizer de sua língua uma arma venenosa,
A cada ato de perversidade ou falsidade que cometer, você aumentará o buraco de sua parede. Quem joga pedras, cedo ou tarde levará uma pedrada. Assuma os riscos ou benefícios da parede que você construiu. Assuma a dor de causar dor ou usufrua a paz de promover paz. A escolha é sua. Então vamos repensar sobre as sementes que estamos plantando e também sobre o solo em que nós estamos cultivando essas sementes. Vamos procurar as sementes do bem, das boas atitudes, das boas ações, das boas intenções, e nós teremos com certeza uma colheita grandiosa, primorosa, uma colheita apenas do bem. E antes da nossa prece de encerramento, eu gostaria de trazer para vocês mais uma mensagem do livro Meditações Diárias. Sempre melhor. Em todos os caminhos da vida, encontrarás obstáculos a superar. Se assim não fosse, como provarias a ti mesmo a sinceridade de teus propósitos de renovação? Aceita as dificuldades com paciência, procurando guardar contigo as lições que se façam portadoras. Com todos temos algo de bom para aprender, e em tudo temos alguma coisa de útil para assimilar. Nada acontece por acaso, e embora te pareça o contrário, até mesmo o mal permanece a serviço do bem. A resignação tem o poder de anular o impacto do sofrimento. Se recebes críticas ou injúrias, não te aflijas pela resposta verbal aos teus adversários. Muitas vezes, os que nos acusam desejam apenas distrair-nos a atenção do trabalho a que nos dedicamos, fazendo-nos perder preciosos minutos em contendas estéreis. Centraliza-te no dever a cumprir, refletindo que toda semente exige tempo para germinar. Toda vitória se fundamenta na perseverança e sem espírito de sacrifício, ninguém concretiza os seus ideais. Busca na oração coragem para superar os percalços exteriores da marcha e humildade para vencer os entraves do teu mundo interior. Aceita os outros como são, a fim de que te aceitem como és, porquanto, de todos os patrimônios da vida, nenhum se compara à paz de quem procura fazer sempre o melhor, embora consciente de que esse melhor ainda deixe muito a desejar. Gostaria de agradecer a atenção de todos e gostaria de convidar vocês para fazermos a nossa prece de encerramento. Mestre Jesus, que possamos compreender e seguir os seus ensinamentos, semeando em nossos corações apenas o amor, a caridade e o perdão, e afastando de nós as sementes do ódio, da mágoa e do rancor, cuja colheita será sempre o sofrimento e a dor. Obrigada pela atenção e um ótimo final de semana para todos.